Muito bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa classe virtual de professores. A nossa classe virtual de professores tem o objetivo de ajudar os professores do Distrito de Maracassumé a terem uma luz, terem um direcionamento. De repente você não sabe o que fazer amanhã na classe, por onde começar o resumo da lição, o que enfatizar, como finalizar. E às vezes você, por não ter esse direcionamento, vai lendo ali a lição, né? Dia por dia, domingos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esse, porém, não é o objetivo, nós sabemos bem disso. Por isso, essa classe de professores nos ajuda, nos dá um direcionamento no resumo da lição. A lição é apenas um resumo no sábado pela manhã. A gente estuda em casa, sábado pela manhã, faz apenas um resumo do mais importante, do sumo com os alunos, tá bom? A professora Elizabeth já está aqui, obrigado pela presença. Ela vai compartilhar conosco ideias para fazer a parte didática, aquela parte que chama a atenção dos alunos, que capta a atenção. E eu vou fazer com vocês a parte teológica da lição, aquele resumo teológico do que a lição da semana ela apresenta, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Aí onde você está, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao céu e vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, obrigado, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos deu o entendimento da sua palavra, nos dá o privilégio de hoje sermos professores dessa palavra através da escola sabatina. Temos o desafio de inculcar no coração, na mente dos nossos alunos a mensagem do céu. Pedimos que o Senhor seja conosco, nos abençoe neste resumo também nessa escola de professor da escola sabatina. Pedimos a sua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, Elizabeth, eu vou começar com a parte teológica. Daqui a pouquinho eu chamo você para a parte didática, para a ideia didática. Nossa lição, o grande conflito, lição do segundo trimestre. Nós estamos na lição de número, eu vou abrir aqui para você olhar, lição de número 8, Luz do Santuário. Essa é a nossa lição que nós estudamos dessa semana, uma lição bem interessante. Nós vamos apenas fazer um resumo do mais importante para que você possa compartilhar com seus alunos nesse sábado pela manhã, tá bom? Então vamos lá. Eu dividi essa lição em duas partes, as partes mais importantes. A lição fala do santuário, né? Começa falando do santuário terrestre e termina falando do santuário celestial. Então, nós dividimos a lição, a parte teológica, em duas partes. A primeira parte é o santuário terrestre, aponta para o santuário celestial, e a segunda parte é o santuário celestial hoje e a nossa redenção. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, vamos dividir nessas duas partes nosso resumo da lição dessa semana para este sábado. Primeiro, santuário celestial, terrestre, perdão, aponta para o celestial. Nesse momento, nós vamos relembrar a origem do santuário terrestre. Êxodo 25, verso 8, quando o Senhor diz: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Porém, ele também diz que tudo deve ser feito de acordo com o modelo que foi mostrado a Moisés no monte. Já em Hebreus capítulo 8, o autor do livro de Hebreus fala do verdadeiro tabernáculo, do verdadeiro santuário que o Senhor Jesus adentrou, que não foi feito por mãos humanas. E dá uma ênfase de que esse é o verdadeiro. Então, nós entendemos pela Bíblia que tudo que o santuário terrestre mostra, tudo que acontece ali, é apenas um resumo do verdadeiro que é o santuário celestial. Então, vamos relembrar os serviços do santuário terrestre. Nós já estudamos isso em outras lições, mas a gente vai relembrar aqui. No santuário terrestre, havia o serviço diário e havia o serviço anual. O serviço diário, todo santo dia, pela manhã e à tardinha, o sacerdote oferecia sacrifício por toda a nação. Ele imolava ali o cordeiro, ele tirava um pouquinho do sangue do cordeiro, colocava na ponta ali do altar de bronze que ficava no pátio.
levava para dentro do lugar santo do santuário, colocava na ponta de ouro ali do altar de incenso que ficava no lugar santo, jogava, aspergia sangue na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Todo dia, todo santo dia ele fazia esse serviço, além de receber as ofertas, os sacrifícios das famílias dos israelitas que levavam sacrifício pelo pecado, sacrifício pedindo o perdão de Deus. Esse era o serviço diário. Havia um outro serviço que era o serviço anual, o famoso Dia da Expiação. Durante esse dia, que era um feriado nacional, ninguém ia para o campo, ninguém ia trabalhar, todos iam para a porta do santuário. Alguns ficavam na porta da sua casa, ali eles oravam, ali eles compungiam seu coração, abriam o coração a Deus, confessavam seus pecados, buscavam o perdão do céu. Ali eles jejuavam durante aquele dia. E enquanto o povo estava fazendo isso lá fora, lá dentro, o sumo sacerdote, apenas ele, entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca, e ali, no meio dos querubins, se manifestava a presença de Deus, a famosa Shekinah. Então, resumindo, eram esses dois serviços que o santuário terrestre apresentava, que acontecia no santuário terrestre. Esses serviços, eles apontam para o plano da salvação. Era como se fosse o plano da salvação de maneira didática para aquele povo e para aquele momento, que, porém, nos ajuda hoje também a entender detalhes do plano da salvação e detalhes do que Jesus hoje está fazendo no santuário celestial. Quando que se cumpriu o sacrifício diário? O sacrifício diário, ele se cumpre quando Jesus vem à Terra. Você lembra que João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é chamado ali de o Cordeiro, aquele que todo santo dia era imolado no santuário, era morto, era sacrificado em lugar do pecador. Então, quando Jesus vem à Terra, se entrega na cruz do Calvário, naquele momento se cumpre o ritual diário. E quando que se cumpre o ritual anual do dia da expiação? Nós estudamos na lição passada, eu acho que você ainda lembra muito bem, a data, não é? Que termina em 1144 ali, até 2300 tardes e manhãs, diz o texto de Daniel, e o santuário será purificado. E nós vimos que esse santuário não era o santuário terrestre, porque este já não existia quando os 2300 anos se cumpriram. Tratava-se do santuário celestial. Nesse momento, 1844, o Senhor Jesus sai do lugar santo, passa para o lugar santíssimo e começa o juízo no céu, começa o fim dos tempos. Então, ali começa, no céu, começa o dia da expiação, que já iniciou, o dia do juízo. O santuário terrestre, ele foi construído para revelar e explicar o significado e também o papel do santuário celestial. O santuário terrestre é como um modelo, uma cópia, que ele aponta para cima. Ele aponta para cima porque lá está o verdadeiro, lá está o modelo. E ele nos dá a entender o que acontece, o que está acontecendo agora com esse original, tá bom? Então, o santuário terrestre, ele aponta para o santuário celestial. E é muito interessante porque por centenas e centenas, eu posso dizer até por mais de 1000 anos, depois que o Senhor Jesus edificou a sua igreja, como ele disse que faria, esse assunto não foi tratado pela cristandade. Esse assunto não era talvez algo relevante para a cristandade, mas a partir de 1144, o assunto do santuário tomou uma relevância muito grande. Para você ter ideia do que acontecia, quando a Igreja Romana dominou o mundo, o texto de Hebreus, que fala do santuário celestial, onde Jesus está ministrando, foi substituído pela igreja, pela ministração da igreja. E agora o santuário era a igreja. Aparece a Reforma Protestante, Martinho Lutero, outros protestantes trazem
as pessoas de volta para o estudo da Bíblia, para a leitura da Bíblia. E mais adiante aparece o movimento adventista. O movimento adventista dando ênfase na crença, na doutrina do santuário celestial e da ministração de Cristo lá. Então, o santuário terrestre, resumindo, ele aponta para o santuário celestial. Ele não é um fim em si mesmo aqui na terra. O santuário que Moisés construiu, a princípio, não é um fim em si mesmo, mas ele apontava para cima, para o santuário celestial. Agora nós vamos entrar na segunda parte. Já demos a ênfase aqui na primeira parte, vamos entrar agora na segunda parte importante da lição, que seria o santuário celestial e a nossa redenção. O que tem a ver o santuário celestial, segundo a lição da Escola Sabatina, com a nossa redenção, com a nossa salvação? Há um texto aqui na parte de quinta-feira. Esse texto ele está no livro O Grande Conflito, página 409, e você há de lembrar que toda a nossa lição ela é extraída do livro O Grande Conflito nesse trimestre, tá bom? Eu vou ler para você esse texto, parte de quinta-feira da nossa lição. Diz assim: a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Olha que interessante, olha que texto. Então, o trabalho que Jesus está fazendo hoje no santuário celestial é tão essencial para a nossa redenção quanto foi a cruz, a sua morte sobre a cruz. É lógico, o sacrifício na cruz, não há dúvida, foi pleno, foi completo, foi suficiente. Sacrifício de substituição no lugar do pecador. Porém, agora o pecador precisa agarrar os méritos desse sacrifício. E o que Jesus está fazendo agora no santuário celestial? Agora está depositando sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, os méritos do seu sacrifício na cruz do Calvário. Para a gente entender isso aqui, nós não estamos falando de salvação pelas obras, não estamos falando sobre isso. O que nós estamos falando é que o Senhor Jesus ganhou a nossa salvação, o direito de nos salvar. E agora, no santuário, ele está aplicando esse direito à nossa vida. Do santuário terrestre, eu já mencionei aqui, João Batista ele usa a figura do cordeiro para se referir a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro, todo santo dia, ele era sacrificado no santuário terrestre para simbolizar que um dia viria o verdadeiro e ele morreria no lugar do ser humano pecador, de todo aquele que se arrependesse, que buscasse o perdão do céu e buscasse uma segunda oportunidade. O autor do livro de Hebreus, ele não usa agora a figura do cordeiro para comparar com Jesus. Não, ele usa agora a figura do sumo sacerdote. O autor de Hebreus diz que no céu, agora, no santuário celestial, à direita do Pai, há um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E ele está agora trabalhando, intercedendo por nós, pelo seu povo, no santuário celestial, à direita do Pai. Ora, se João aplica Jesus como o cordeiro do santuário, ele está falando da sua primeira vinda a esta terra. O autor de Hebreus aplica agora a figura do sumo sacerdote, falando agora da atualidade, do momento atual, de onde Jesus está e o que ele está fazendo, e tem a ver isso com a sua segunda vinda, porque ele virá quando finalize a obra no santuário celestial, quando o dia da expiação, tipicamente, ali se cumpra, tá bom? O que ele está fazendo? Eu já mencionei aqui, mas não custa repetir. Ele está aplicando a vitória da cruz, como diz a lição da Escola Sabatina, ao meu viver. Ele está aplicando a vitória que foi ganha na cruz do Calvário à minha vida. Hebreus, capítulo 4, verso 14 até o verso 16, ou o verso 14, e a gente pode saltar para o verso 16, o autor diz assim: tendo, pois, Jesus,
o Filho de Deus, como o nosso grande sumo sacerdote. Olha aí, não fala de Jesus como cordeiro aqui, não. Agora é como sumo sacerdote. Como cordeiro, ele esteve na sua primeira vinda a esta terra. Agora, no santuário celestial, ele está como nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservando firmes a nossa confissão. Agora veja o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O nosso sumo sacerdote já foi na frente, já adentrou no lugar santo quando ele subiu aos céus. Em 1144, ele adentra ao lugar santíssimo e ele, como que foi à frente, mas ele abriu um caminho para nós, é o que diz o livro de Hebreus. E ele chama: venham agora confiadamente ao trono da graça. Olha que interessante, ele foi na frente, mas ele nos convida a ir com ele também. O caminho do santuário foi aberto pelo Senhor Jesus, nosso Cordeiro na sua primeira vinda e agora, na atualidade, o nosso sumo sacerdote. Porém, como que foi aberto esse caminho? Vamos relembrar. Vamos relembrar o que acontecia no santuário. Lembra que quando o cordeiro era morto, ali nas pontas do altar de bronze que ficava no pátio, colocava-se o sangue do cordeiro. Depois se entrava no lugar santo, o sacerdote entrava no lugar santo, colocava sangue nas pontas do altar de ouro, que era o altar de incenso. Aspergia sangue na cortina do santuário, na parte que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O sangue de Cristo ia na frente, desde o pátio até chegar lá no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. O sangue de Cristo abriu o caminho para que o povo de Deus agora entre no santuário e encontre ali a salvação, porque o preço já foi pago pelo Cordeiro e agora os méritos desse preço são colocados sobre o pecador arrependido e convertido através do sumo sacerdote Jesus Cristo que está no santuário celestial. Apocalipse agora, esse texto é muito importante ser mencionado para os nossos alunos. Apocalipse 11. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui e quero ler esse texto com você. Apocalipse 11, verso 19. Não podemos finalizar o resumo da lição deste sábado sem mencionar esse texto. 11, 19. Diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. João viu o santuário de Deus ser aberto no céu, e quando o santuário foi aberto, João ali no Apocalipse, ele vê a arca da aliança. Vamos relembrar? A arca da aliança ficava em qual compartimento? Ficava no pátio? Ficava no lugar santo? Ou no lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar? É isso mesmo que você respondeu aí. Ficava no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação. E ali, dentro da arca, havia 3 objetos que a gente vai recordar agora. Primeiro objeto, uma vasilha com maná, o pão do céu que o povo de Israel comeu na peregrinação do deserto. Havia a vara de Arão que floresceu, mas havia também as tábuas que Moisés carregou, recebeu no monte do próprio Deus, as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Ali, dentro da arca, estava a lei de Deus, a lei que será a base do juízo que em breve acontecerá. Agora, por que você acha que João, na visão do santuário, viu a arca? O que Deus queria dizer para ele? Qual era a mensagem? A mensagem era: o sumo sacerdote já está no lugar santíssimo. E a lei de Deus, que é a base do juízo, continua vigente. Nós não podemos passar por cima dela, não podemos pisá-la. Ela ainda está vigente. A lei de Deus, ela está no céu, assim como o santuário de Deus está no céu. A lei
A lei de Deus não nos salva, a gente lembra disso, porém, o sumo sacerdote que está lá, ele é o nosso Salvador. Ele nos concede diante do Pai o seu perdão. Ele advoga por nós diante do Pai, dizendo: ela me aceitou, se arrependeu e está vivendo uma nova vida. E eu já paguei o preço do seu pecado. Mas também ali o sumo sacerdote nos dá o poder para vencer o pecado na nossa vida. Nos dá perdão, mas também nos dá poder. Essa sua ministração no Santuário Celestial nos garante tudo isso: perdão e poder. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote hoje no Santuário Celestial. Então, dessa forma, nós podemos resumir a lição, a parte teológica da lição, em 2 capítulos. Vou recordar: o primeiro é o santuário terrestre, aponta para o celestial, e o segundo é que o santuário celestial tem a ver com a nossa redenção, tem a ver com a nossa salvação, porque os méritos da cruz estão sendo aplicados a nós agora pelo nosso sumo sacerdote. Tá bom? Vou encerrar por aqui, porque o nosso tempo, já falei bastante, o tempo já correu, mas eu tenho certeza que dessa forma, querido professor, de todas as nossas classes aí de Maracaçumé, dessa forma você vai poder resumir bem a sua lição, tocando nos principais pontos, tá bom? Eu vou passar agora para a professora Elizabeth, vou chamar ela agora, porque ela vai compartilhar conosco alguma ideia didática. O que é a didática? A didática é a arte de você chegar no coração do aluno, captar toda a sua atenção, fazer com que ele fique atento ali àquilo que você está ensinando e que ele tenha facilidade de entender. Nem todo mundo na minha classe tem a mesma facilidade de aprender. Alguns são rápidos, raciocinam de maneira veloz, outros são mais lentos, eu tenho que ir com mais calma com cada aluno. A professora Elizabeth vai compartilhar conosco aí alguma ideia para que nós possamos usar amanhã para captar a atenção dos alunos, para, de maneira muito bem didática, fazê-los entender bem a lição. Tá bom, professora Elizabeth? Muito obrigado pela presença mais uma vez na nossa classe virtual de professores. Por favor, compartilhe conosco aí alguma ideia interessante para que nós possamos usar nesse sábado na nossa classe. Boa noite, pastor. Boa noite, queridos professores. Agora nós vamos para a parte didática. Uma parte muito simples, porém muito relevante, porque ela nos ajuda para que nossos alunos possam compreender de maneira mais clara aquilo que nós queremos transmitir. Essa semana, o desafio didático é você apresentar uma maquete para seus alunos. E você pode levar uma para que eles possam olhar. Aqui eu tenho nas minhas mãos uma casinha de boneca. Essa casinha daqui é da minha filha. Porém, é importante que você leve para seus alunos verem, para que eles possam tocar, eles possam ver. Essa semana, nós vamos ter o desafio de fazer uma analogia dessa maquete. A maquete da casa não é o mais importante, porém, ela nos apresenta a ideia de como ela será. Nela, você pode ver detalhes que provavelmente você não vai ver no papel. E da mesma forma, você pode apresentar assim para seus alunos. O santuário celestial não é um fim, você pode explicar para eles. Não é um fim, porém, ele tem uma função pedagógica de fazer-nos entender o plano da salvação, o que está acontecendo agora, nesse momento, no santuário celestial. Leve sua maquete, apresente para seus alunos, se explique, para que eles possam entender de maneira mais clara. Como eu falei, é algo bem simples, porém muito relevante, porque isso oferece para eles mais clareza daquilo que você está querendo transmitir. Que Olha Deus que o use, interessante. querido professor, e que essa classe seja uma bênção. Obrigado, pastor. Obrigado, professor. Olha que interessante, a maquete não é a casa, mas a maquete ajuda você a ver como a casa vai ficar quando ela for construída. Ajuda você a ver os detalhes agora. Da mesma maneira, o santuário terrestre não é um fim em si mesmo. Ele nos aponta para cima, nos ajuda a entender o santuário celestial e o que está acontecendo nele. Muito bacana, muito interessante. Professora Elizabeth, muito obrigado
Nós já vamos encerrar por aqui, estamos chegando a meia hora. Nossa ideia é sempre que o nosso resumo da lição, nossa classe de professores tenha meia hora, nada mais do que isso. Então, vamos encerrar por aqui, só lembrando, nossa atividade missionária deste sábado à tarde. Sábado à tarde nós não temos reuniões, não temos encontros, nós não inventamos reuniões também. Sábado à tarde nós vamos sair para visitar cada aluno que por algum motivo na nossa classe faltou. A classe toda vai se reunir e vai visitar aquele aluno, tá bom? Desde o Gurupi até aqui em Maracassumé, essa é a nossa atividade deste sábado, nossa atividade missionária, além dos estudos bíblicos que já fazemos, tá bom? Senhora Elizabeth, vamos finalizar por aqui, temos um minutinho para a gente orar e finalizar a nossa classe de professores virtual de hoje, tá bom? Ore para a gente, por favor, senhora Elizabeth, e finalize pedindo a bênção de Deus sobre cada professor. Tá bom, pastor, oremos. Nosso Pai amado, Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa semana de estudos que o Senhor nos proporcionou. Obrigado também, Senhor, porque nós temos a oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Por favor, Senhor, abençoa, Senhor, a cada professor que está se preparando para explanar a Tua palavra. Que o Senhor dê para eles as palavras certas, que os alunos possam entender o que eles querem transmitir. Obrigado porque o Senhor é misericordioso conosco. Por favor, nos dê uma classe abençoada e que nós possamos, Senhor, atingir o objetivo com nossos alunos. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Boa noite, querido professor, que nesse sábado Deus te use. Obrigado, senhora Elizabeth. E até nossa próxima classe será na próxima semana. Até logo!